Olha só, irmãos, hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: a crise religiosa do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. E para isso eu quero convidar você então a ler a parábola do filho pródigo junto comigo, Lucas capítulo 15, do verso 11 até o verso 32. Nós vamos ler essa parábola que é muito conhecida e que para mim é um dos textos mais preciosos de todo o Evangelho, de toda a palavra de Deus. É uma das histórias mais ricas e que mais fala ao meu coração. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, e o texto está aí, você pode acompanhar na tela ou aí na sua Bíblia. Jesus conta a parábola e diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles, entre os 2, o mais novo e o mais velho. Verso 13: não muito tempo depois, passou pouco tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante, e lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, vivendo de um modo irresponsável, dissoluto, fazendo muita loucura. Ele viveu assim e ele desperdiçou tudo. Verso 14: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele queria comer a lavagem dos porcos, mas nem isso davam para ele. Verso 17: caindo em si. Sublinhe isso na sua Bíblia. Essa expressão ela é importantíssima. Caindo em si, tomando consciência, tendo uma iluminação. Ele cai em si e ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Ele estava morrendo. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho nem teve tempo de dizer nada. Antes de dizer qualquer coisa, ele já levou um beijo e um abraço do pai. Aí o filho disse, depois do beijo e do abraço, o filho disse, verso 21, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Essa é a primeira parte da parábola. Agora vem a segunda, que é aonde eu quero pregar, que é a crise agora do irmão mais velho, o irmão que ficou na casa. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo.
Quando se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Algumas versões dizem, recebeu ele com saúde. Verso 28, o filho mais velho encheu-se de ira. O filho mais velho se encheu de revolta e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, nem um cabritinho para um churrasco de Réveillon, no Guarujá, com os meus amigos. Verso 30. Mas quando volta para casa, esse teu filho, veja que ele não chama ele de irmão, ele se recusa a chamar o outro de irmão, ele diz assim: esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, olha como o pai fala com ele. Meu filho, olha como o pai é carinhoso. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado. Amém, irmãos? Essa é a parábola dos dois filhos, e essa parábola muito conhecida fala do filho mais novo, que representa aquela pessoa que vai, que a gente chama assim, né, que vai para o mundão. O filho foi para o mundão, e no mundão ele viveu de um jeito completamente irresponsável, e ele torrou tudo, gastou tudo, perdeu tudo numa vida de loucura total. Esse é o filho mais novo. Mas a parábola também fala de um outro filho, que eu acho que tem muito a ver com a gente, que é um filho que fica na casa do pai. É um filho que não vai para o mundão, mas ele fica na casa do pai, ele fica perto do pai, ele continua servindo ao seu pai. E ele está fazendo tudo isso, só que esse filho que está na casa do pai, que é o filho certinho, tem o filho erradinho e tem o filho certinho. E o filho certinho, ele entra numa profunda crise religiosa. Que crise que é essa? Que ele expressa, é uma crise que ele expressa quando ele fala. Quando ele fala com o seu pai, ele expressa uma crise que ele desenvolveu no coração dele, que é a sensação de que ele estava sendo injustiçado por Deus. A sensação de que o pai havia se esquecido dele. E eu não sei se você já teve essa sensação na vida, assim, aquele momento em que parece que Deus está sendo injusto comigo, parece que Deus se esqueceu, meu pai se esqueceu de mim, eu não quero muita coisa, eu só quero um novilho, mas nem um novilho vem, nem um novilho, nem um Uno Mille, seria mais ou menos isso, né? Para eu ir para a praia com os meus amigos, não vem nada, eu não quero muita coisa não, eu me contento com até só um novilho, um novilho não, um cabritinho, eu me contento, mas não vem, parece que o pai esqueceu de mim. Aí quando chega o outro filho que é pilantra, o outro filho que aprontou, o outro filho que é irresponsável, ele chega e aí o pai mata o novilho gordo para ele. Eu não recebo nem um cabritinho, e aquele lá, que eu nem chamo de irmão, eu não consigo nem chamar de irmão, porque é muito sujo, viveu no chiqueiro, uma vida suja, e esse sujeito que eu me recuso inclusive a chamar de irmão, aí ele chega, o pai abençoa ele, e ele ganha o novilho gordo, e eu nem um cabritinho. E essa é a crise
que esse filho de Deus, que está na casa de Deus, começa a lutar com esse sentimento da injustiça de Deus, de que parece que Deus está me tratando com injustiça, e parece que Deus esqueceu de mim, e Deus só abençoa os outros, e Deus só abençoa a pilantra, e o sujeito que não merecia, Deus abençoa. Eu que sou certinho, parece que Deus esqueceu. E isso produz nele o quê? Como é que fica o coração dele, irmãos? O texto fala, ele se encheu de ira, ele ficou revoltado, ele se encheu de mágoa com o pai e mágoa com o irmão. Ele ficou assim, muito magoado. E essa é uma crise que Jesus revela aqui, desse filho de Deus, que está na casa de Deus, que leva a vida certinha, e é uma crise que percorre a Bíblia inteira. A gente vê as pessoas tendo esse questionamento, e essa dúvida, e essa crise, em toda a Escritura. Vários salmos tratam disso. Quando parece que o ímpio, o injusto, ele se dá bem, e o justo, o certinho, ele só se ferra, desculpe a expressão, mas é esse o sentimento que o salmista expressa. Salmo 73 fala disso. Ele diz lá no Salmo 73, a crise do salmista é que os ímpios prosperam, e ele chega a dizer, o salmista chega a dizer assim: inutilmente eu guardei puro o meu caminho. O que ele quer dizer com isso? É que ele chegou uma hora, que ele olhou assim, ele certinho, se dando mal, e os maus tendo uma vida tranquila, que ele chega e diz assim: quer saber, eu fui trouxa. Traduzindo para a linguagem de hoje, é isso que ele está dizendo. Ele chegou a um ponto em que ele diz assim: eu fui trouxa de ser certinho, foi inútil guardar puro o meu caminho, eu fui um trouxa, eu fui um idiota, eu devia ter roubado mesmo, eu devia ter dado propina mesmo, eu devia ter me corrompido mesmo, eu devia ter feito tudo. Por quê? Porque o pessoal que se corrompe está tudo tranquilo, e a gente está aqui sofrendo. E essa é a crise desse filho que está, essa crise religiosa desse filho que ficou na casa do pai, servindo o pai, e ele passa então a lutar com essa sensação no coração. Essa parábola, irmãos, ensina que essa mágoa que ele carrega, essa revolta pela suposta injustiça de Deus, essa mágoa, ela se alimenta de alguns enganos que esse rapaz aqui da parábola, esse filho, alguns enganos que ele desenvolve no coração dele. Eu apontei 4 enganos aqui, vou tentar correr. 4 enganos que fazem com que ele então tenha essa sensação de que Deus está sendo injusto comigo. A primeira, ele desenvolveu o engano da arrogância espiritual. Anote isso, arrogância espiritual. Essa mágoa dele com Deus, porque ele tem a sensação de que Deus está sendo injusto, essa mágoa, ela se alimenta desse engano da arrogância espiritual. Verso 29, eu vou pedir para o Luiz colocar aí, verso 29. Olha o que ele diz para o pai agora. Vamos ler juntos aí o que ele diz? Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha que loucura que esse rapaz fala aqui. Qual é a primeira loucura que ele fala? Eu nunca desobedeci às tuas ordens. Algumas versões da Bíblia traduzem assim: eu nunca desobedeci a nenhum dos teus mandamentos. Que loucura! Que jovem arrogante! Você nunca desobedeceu a nenhum mandamento de Deus? Você se acha perfeito?
E porque você se acha perfeito, você fica magoadinho. Porque você se acha perfeito, você acha que agora Deus está devendo para você, porque você é perfeito, você nunca desobedeceu nenhuma ordem. E aí, eu acho que Deus agora tem uma dívida comigo, porque eu sou perfeito, Deus tem que vir e me abençoar, e dar o que eu estou pedindo. E quando Deus não dá para mim e dá para aquele que não merece, porque eu mereço, ele acha que merece, é merecedor. Porque ele tem essa mentira no coração dele, que ele diz assim: eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos. Pai, eu sempre fiz tudo que o Senhor disse. Mentira, arrogante, você é pecador. Olha como ele é louco, maluco, está na loucura da religião dele, da religiosidade. Porque ele está cometendo 2 pecados aqui. Ele está falando para Deus que ele é perfeito, cometendo 2 pecados. Primeiro é o pecado da arrogância. Não é verdade? Pecado da arrogância, de achar que ele é perfeito. O segundo pecado dele aqui, ele está com inveja do irmão. Então ele está pelo menos aqui vivendo em 2 pecados e dizendo para Deus que ele obedece todos os mandamentos de Deus. O que acontece com ele aqui é que ele tem um auto-engano, ele desenvolveu um auto-engano e ele não consegue enxergar sua pecaminosidade. Noutras palavras, irmãos, ele acha que é perfeito e que ele não precisa da bondade e da misericórdia que o irmão dele precisou. Ele acha que ele não é necessitado dessa bondade. A bondade porque o pai exerceu bondade para com o seu irmão, foi misericórdia do pai em relação ao injusto. Ele ficou com raiva da bondade do pai em relação ao injusto. Ficou com raiva. Por quê? Porque ele tem esse engano, esse auto-engano de dizer: eu sou um cara perfeito, eu não sou como esses outros pecadores aí de fora, e ele vai tendo essa sensação de justiça própria, e que vai deixando ele raivoso, e com essa sensação de que Deus está sendo injusto agora comigo, tudo baseado nisso. E quantas vezes a gente também desenvolve esse engano de achar que a gente é perfeito, de que nós somos muito melhores do que os outros, e eu me magoo porque eu começo a achar que Deus me deve, a vida me deve, o mundo, eu sou tão legal e não sou abençoado, e eu esqueço que eu sou tão necessitado da bondade de Deus quanto o meu irmão, que foi para o mundão, e que fez loucuras lá. É a mesma graça que salva o meu irmão, é a mesma graça que salva a mim, que não faço loucura, que estou na casa do Pai, que estou servindo o meu Pai. É a mesma bondade. Então o primeiro engano é esse engano dessa arrogância espiritual que ele desenvolveu. O segundo engano, a segunda mentira aqui, ele desenvolveu uma atitude de ingratidão. Tem uma outra mentira que ele fala aqui, mas que ele acredita na mentira. Assim como ele acreditava que ele era perfeito. Por que você é perfeito? Eu não falo palavrão. Quando eu estou no trânsito, eu não xingo. Então tá, você é santo, né? Claro, eu não xingo igual os outros xingam. Aí o cara começa a achar que é santo mesmo. E aí ele tem um segundo engano aqui, sabe qual é? Esse engano dessa ingratidão. Olha o verso 29, o que ele diz aqui? Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e não desobedeci às tuas ordens. Vamos ler agora a segunda mentira. Mas tu, vamos ler juntos? Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar
com os meus amigos. Isso é mentira. Porque Jesus conta na parábola, coloca aí, Luiz, agora o versículo 11 e o 12. Vamos ler o 11 e o 12. Olha só o que Jesus fala na parábola. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Verso 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Vamos ler juntos agora? Assim ele repartiu a sua propriedade entre quem? Entre os 2. Os 2 receberam abundância de bens. Não foi só o mais novo. E tem uma questão cultural, bíblica muito importante aqui, que o livro do Deuteronômio fala que o filho primogênito recebia a herança em dobro. Sabia disso? Está lá no livro de Deuteronômio. Ou seja, como é que o pai repartiu aqui, conforme a cultura judaica dessa época? O pai repartiu assim: o pai pegou todos os bens dele e dividiu em 3 partes. Uma parte foi para o irmão mais novo, e 2 partes foram para o irmão mais velho. Como é que você chega para mim, então, meu filho, e diz para mim que eu nunca te dei nenhum cabrito? Se eu te dei a fazenda inteira, eu te dei tudo, eu derramei abundância de bens, abundância de oportunidades, abundância de coisas da tua vida, filho. Então como é que você desenvolve essa atitude de que dizer, nem um cabritinho, o Senhor não me dá nada, o Senhor só dá para os outros, sendo que eu dei para você, inclusive, em dobro do que eu dei para o teu irmão. Você recebeu em dobro. E aí a gente vê aqui que a mágoa dele com Deus também está alicerçada, então, nessa atitude de que não consegue enxergar o quanto de graça, de bênção e de coisas que o Pai tem derramado sobre a vida dele. Eu não te dei um cabritinho, cara, eu te dei a manada inteira de cabrito. E você vem com isso, e você desenvolve uma mágoa e uma revolta e uma amargura no teu coração, porque você está incapaz de ver, meu filho, de ver tudo o que eu tenho derramado sobre a tua vida. Quanta graça, quanta riqueza, quanta oportunidade. E é interessante, depois mais para frente, o pai fala no verso 31, né? Pode colocar aí, o pai diz assim no verso 31, disse o pai, meu filho, olha como o pai derrama afeto. Antes diz o verso 28, diz que o pai saiu ao encontro dele, o pai foi na direção dele, o pai dele diz assim, meu filho, o pai dele trata ele com afeto, e olha o que o pai fala, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é teu, tudo que é meu é teu. Como é que você vem com essa conversa, de que eu estou sendo injusto com você, se sobre tua vida eu derramo graça sobre graça, porção dobrada de graça, porque você desenvolveu um espírito, uma atitude de ingratidão, irmão. Se você quer uma coisa que mata a gente, é essa atitude de ingratidão diante da vida, em que a gente fica só com murmuração. E isso aqui que ele fala, é uma segunda mentira. Existe um terceiro engano, uma terceira mentira que esse rapaz aqui, ele desenvolve, que é uma atitude de escravidão diante do pai. Verso 29, pode pôr de novo aí, Luiz, verso 29, olha a fala dele, como ele vai revelando enganos, verso 29, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço,
Ele é que se colocou numa posição de escravidão, porque ele se transformou num escravo, e o pai está dizendo assim: você não é meu escravo, você é meu filho. Você é meu filho. E com isso, Jesus está ensinando aqui, não é que Deus não deu nenhum cabrito, não foi o pai que não deu o cabrito, é ele que não desfrutava de tudo que o pai tinha dado e dava para ele. É ele que não desfrutava, porque ele passou a viver como se fosse um escravo, e não como filho de Deus, mas um escravo da religião. Em outras palavras, irmãos, ele passou a se impor um monte de proibições que o pai nunca pediu para ele. Ele não comemora, não festeja, não se alegra com os seus amigos, porque ele achava que o pai não queria. E o pai está dizendo assim: filho, eu dei para você, é você que deixou de desfrutar, é você que está se sabotando na vida, é você que não está indo e se alegrando e festejando, porque você se impôs proibições. Eu nunca impedi você de ir celebrar com seus amigos, eu nunca dei um mandamento. Você que inventou isso daí, a sua religião inventou isso daí, porque Jesus está falando com os fariseus aqui. Você é que está se proibindo um monte de coisa, em meu nome, coisa que eu nunca proibi. Você que está deixando de desfrutar a vida, desfrutar aquilo que eu te dei, com alegria, com gratidão, é você. Porque você passou a se comportar como um escravo. Sabe, filho, você não olha para mim e vê um pai, você olha para mim e vê um patrão. Você se relaciona comigo não como se eu fosse o teu pai, você se relaciona comigo como se eu fosse o teu senhor de escravo. Você se relaciona comigo com medo, por medo. E eu estou dizendo para você, filho, olha, você é meu filho. Como é que ele chama o filho dele? Ele fala assim: meu filho. Você não é meu escravo, você é meu filho. Sabe o que é interessante? Ele acha que o pai não quer que ele se alegre, o pai não quer que ele faça festa, né? Ele acha isso. Meu pai não quer que eu faça, nunca me deu o cabrito, é porque meu pai proibiu, não pode ter festa, não pode ter alegria, não pode ter celebração. E sabe o que é curioso? É que essa parábola mostra como o pai é festeiro, né? Eu acho impressionante o tamanho do engano desse rapaz, porque a parábola mostra como o pai gosta de festa, e como o pai gosta de se alegrar. Aqui, só na parábola, o capítulo 15 de Lucas, aliás, leia depois o capítulo 15 inteiro de Lucas, o capítulo 15 fala de muita festa e muita alegria, é o capítulo que mais festa tem na Bíblia. Mas o filho, em casa, que se comporta como um escravo e não como filho, ele não faz festa, ele não se alegra. Ele acha que o pai não quer. Aí quando ele vê que o pai está fazendo uma festa, e sabe o que eu acho curioso aqui? Nesse capítulo, os versos, a festa está descrita aqui do versículo 23 ao versículo 25. E sabe o que eu acho curioso aqui? Verso 25, vamos ler juntos o verso 25. O filho mais velho agora se aproximando da casa, olha. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, o que ele ouviu? Sublinha isso na tua Bíblia. Eu acho esse detalhe que Jesus coloca provocador e fantástico. Ele ouviu o quê? Música e dança. Tinha sanfoneiro tocando na festa, bandeirinha e gente dançando. Festa do pai. Porque o pai, Jesus descreve Deus aqui como um Deus alegre. Esse capítulo mostra como Deus é alegre. E a alegria da salvação, como isso entusiasma o coração do nosso Pai.
E é um pai que gosta de música, um pai que gosta de dança. Mas os filhos que estão na casa, que se comportam não como filhos, como escravos da religião, e são cheios de proibições, de coisas que Deus não proibiu, eles são rabugentos. São mal-humorados. Quando eles ouvem gente cantando e dançando, eles ficam com raiva. Porque tem uma atitude de escravo. Em último lugar, a última mentira, o último engano que faz com que esse filho então fique magoado com essa aparente injustiça de Deus, é que ele desenvolveu uma visão equivocada da graça de Deus. Ele desenvolveu uma visão equivocada da bondade de Deus. Verso 30, as palavras dele ainda, verso 30, ele falando para o pai, cheio de raiva, cheio de ira: mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Tu mandaste matar o novilho cevado para esse teu filho, que gastou tudo com as prostitutas. O Senhor não é justo, e eu aqui me sacrificando, eu certinho, nenhum cabritinho. O Senhor não é justo. Mas isso é uma visão equivocada da graça, porque o pai não mandou matar o novilho cevado para o filho que gastou tudo com as prostitutas. O pai mandou matar o novilho para o filho que se arrependeu. Não é para o filho que gastou, foi para o filho que se arrependeu. O pai mandou matar o novilho para o filho que deixou a vida na sujeira, se levantou e tomou um caminho diferente, e veio em direção da busca da graça da presença do seu pai, da bondade do seu pai. O pai mandou matar o novilho não para o filho que gastou tudo com as prostitutas. O pai mandou matar o novilho para o filho que estava agora vestindo uma roupa nova. A roupa suja e velha ficou para trás, ele estava agora com uma roupa nova, a sandália nos pés e o anel no dedo. Você percebe que o novilho é no final de um processo. O novilho é no final. Primeiro o menino cai em si, aí ele se levanta, aí ele vai, deixa o chiqueiro, a vida que ele tinha no chiqueiro, ele deixa toda aquela sujeira, ele vem sujo em direção à casa do pai, mas ele vem buscando o pai vai ao encontro dele, beija, abraça, aí ele confessa o seu pecado: pai, eu pequei. Ele é diferente do irmão mais velho que acha que é perfeito, ele reconhece que não é perfeito. O irmão mais velho acha que não tem pecado, estando em pecado. O irmão mais novo viveu no pecado, mas agora ele reconhece a sua pecaminosidade, a sua necessidade de graça, e ele se arrepende, e ele confessa: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Foi grave, ele reconhece a gravidade do pecado dele, ele não passa a mão, ele não fica se justificando, ele diz: eu pequei, eu sei que eu não mereço ser chamado de teu filho, eu não mereço. Seu filho mais novo, é para esse filho que o pai mata o novilho, porque o filho que está gastando o dinheiro com as prostitutas, o pai deixa ele passar as consequências das suas escolhas. Diz o texto aqui, olha como é o engano desse irmão mais velho, no coração dele. Diz aqui que o filho mais novo, ele vai para uma terra distante, e ele vive então de um jeito irresponsável. Verso 14, coloca aí, Luiz. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Aí o pai foi atrás dele, é isso? Depois, ele estava passando fome.
O pai matou o novilho gordo para ele agora aqui? Por que não? Porque Deus não abençoa a pilantragem. Deus não abençoa a malandragem. Deus não abençoa a preguiça. O sujeito tomou um caminho, foi para longe de Deus e toma um caminho. As pessoas que tomam caminhos assim, caminhos maus e injustos, vão ter que lidar na vida com essas realidades das suas escolhas e as consequências de suas escolhas. E quando ele está passando fome aqui, o pai não vai correndo lá e falar assim: ó, o novilho cevado aqui para você não passar fome, filho. O novilho gordo, bastante gordura para você ficar. Não, ele passa fome. E enquanto ele não se arrepende, ele vai procurar agora, ao invés de ele voltar para a casa do pai aqui, o que ele faz? Ele continua na sua pecaminosidade. Ele vai procurar agora gente daquela terra que criava porcos. Quer dizer, ele insiste no seu caminho. Porque ele poderia ter se arrependido aqui, voltado aqui. Mas ele vai e ele insiste. E ele insiste tanto que ele acaba, gente, alimentando porcos, que para o judeu isso era impensável, a sujeira, a imundícia e a impureza disso. Mas ele vai, ele insiste, ele é teimoso. Tem muita gente que já está quebrado, está ferrado, mas vai insistindo no pecado. Vai insistindo, e Deus vai deixando. Porque não brinque com a graça de Deus. E o irmão mais velho tem uma visão equivocada. O Senhor abençoou o cara que gastou com as prostitutas. Não. Eu abençoei o meu filho que se arrependeu. O meu filho que estava morto e agora está vivo, reviveu. O meu filho que estava perdido, mas agora se reencontrou, foi achado. Eu não estou abençoando aquele que gastou com as prostitutas. Eu estou abençoando aquele que quer reconstruir sua vida, porque passou por uma experiência de cair em si e se quebrantou. E sobre esse, a minha mão, a minha alegria está sobre ele, a minha bênção, o meu carinho está sobre esse meu filho. Então não venha com esse papo de que eu abençoo o caminho do injusto, e isso é injustiça. Não vem, porque eu não faço isso. E aí eu encerro dizendo: por que eu estou falando tudo isso? O primeiro culto do ano, essa crise do irmão mais velho. Primeiro porque eu acho que a gente tem tudo a ver com esse irmão mais velho, porque o irmão mais velho representa o pessoal que é certinho e que está na casa de Deus, está na casa do Pai, e que sofre esse tipo de angústia. Mas também porque essa história me ensina, irmãos, que a crise, toda crise, é uma grande oportunidade de melhorarmos. Toda crise é uma grande oportunidade de mudança. É isso que essa história me ensina. Os 2 filhos passaram pela crise. O mais novo passou pela crise econômica, de perder tudo. Perdeu tudo, acabou num chiqueiro. O mais novo. O mais velho passa por uma crise religiosa, diante de Deus. Mas as 2 crises, nas mãos de Deus, são oportunidades para transformar aqueles filhos, para melhorar aqueles filhos. E com isso eu quero dizer o seguinte, irmãos: nós estamos começando 2021. A nossa questão não é se nós vamos ter crises. A nossa questão é o que a gente vai fazer com as crises que vêm na nossa vida. As crises que vêm na nossa vida vão se transformar em caminho de oportunidade para a transformação, para o amadurecimento do meu ser, para eu amadurecer, ou as crises vão virar uma desculpa para eu me ficar rebelde, amargurado e desanimado. Porque é o que essa história ensina. Uma das marcas do irmão mais velho, eu estava lendo alguns comentários de alguns teólogos, e eles dizem o seguinte: uma das principais marcas desse irmão mais velho aqui é que ele era infantil.
A atitude dele é a atitude de criancinha no supermercado. Quem é pai e mãe sabe. Já foi com criança no supermercado? Aí você não dá o chocolate para a criança, o que ela faz? Começa a espernear. Mas eu telo, o senhor não me dá, o senhor só dá para o meu irmão, para mim o senhor não dá um chocolate. Filho, eu te dei tudo que é meu é teu, eu quero chocolate, eu quero. Aquela atitude infantil. E olha que interessante, ele é o mais velho, ele é o mais idoso, mas ser idoso não significa ser maduro. A pessoa pode ser idosa e muito infantil. Muito infantil. E quanto filho de Deus, na casa de Deus, servindo a Deus, que é irmão mais velho, mas que não amadureceu. E que tem essa atitude diante de Deus, diante da vida, diante das responsabilidades, diante das situações, dessa atitude de ficar revoltado, magoado com o pai, não brinco mais, vou embora, vou me desviar. E aí ele fica magoado, fica revoltado. Então a questão aqui não é se nós vamos passar por crises, mas o que a gente vai fazer com as crises pelas quais a gente passa, porque elas são oportunidades para a gente amadurecer. O irmão mais novo caiu em si, porque ele passou pelo chiqueiro. A crise do chiqueiro, a crise de perder tudo, aí ele caiu em si. O irmão mais velho agora está numa crise religiosa. E aí Deus, o Pai, vem até ele e está convidando ele agora para entrar na festa, está usando esse conflito, essa angústia no coração dele, para fazer ele amadurecer, para ele se transformar, para ele se enxergar. Nós vimos aqui como esse rapaz acreditava em 4 mentiras. 4 mentiras religiosas. E que ele precisava agora passar por essa crise, por esse incômodo, por essa provocação de Deus, por esse desconforto, para ver se ele acordava e parava de acreditar nessas mentiras e mudava a sua vida. 2021 está começando. A questão não é se a gente vai passar por crise, quanta crise, vai ter crise esse ano, vai continuar. A questão não é essa, a questão é o que a gente vai fazer com as crises pelas quais nós estamos passando e se elas vão servir na nossa vida para a gente crescer, para a gente se aproximar de Deus, para a gente se aproximar do Pai, ou a gente vai se afastar do Pai como o mais velho, ficar magoado com o Pai. Essa é a questão. O que eu vou fazer? E sabe, irmãos, eu encerro dizendo o seguinte, que na verdade a gente não tem como amadurecer sem crise. A gente só amadurece por causa das crises. Inclusive, não só crise econômica como o irmão mais novo, mas crise teológica, crise religiosa, crise de fé, como passou o irmão mais velho. Vou dizer uma coisa para você, se você lê a Bíblia e não entra em crise, eu ouso dizer que a tua leitura está sendo bem superficial, porque não tem como a gente se aproximar de Deus, do Evangelho, irmãos, sem a gente entrar em crise. Andar com Jesus significa lidar com crises e provocações que o Evangelho gera na minha vida para me transformar. Jesus nos provoca. Jesus, ele nos deixa em situações desconfortáveis. Não tem como a gente se amadurecer no Evangelho sem estar lidando com crises no coração. Você tem crises teológicas? Você tem perguntas para Deus? Tem ou não tem? Eu tenho um monte, irmãos, de desconforto no coração. Por exemplo, você quer saber um baita desconforto que eu tenho? Uma coisa que não desce é esse negócio de inferno. Eu sofro com o inferno. Você sofre? Ou você tem prazer que vai gente para o inferno? Eu sofro com o inferno. Tem um negócio que me deixa angustiado, e eu leio assim, eu falo, Jesus, mas será, Jesus? Será que não tem outro jeito de interpretar esse negócio aqui?
é aquele negócio do inferno. Gente vai para o inferno. Aí eu sofro. Senhor, meu Deus. Sabe o que eu fiz agora nesses feriados? Esses 2 feriados agora que a gente teve. Eu fiz uma coisa bem light. Eu fui ler um livro sobre o seguinte tema: Deus realmente ordenou o genocídio? Fui ler. Pergunta do livro é essa: Deus ordenou o genocídio? Lá em Josué, extermina todo mundo, mata criança, mata neném, mata mulher, mata todo mundo. Deus mesmo ordenou isso, porque olha, se tem um negócio que me deixa angustiado, é Deus mandando matar criança e mulher. E eu leio aquilo e eu fico incomodado. Eu fico em crise. E aí eu vou buscar respostas. E aí eu vou orar. E aí eu vou falar com meu pai, e aí eu vou falar com o Senhor Jesus, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, e dizendo: Senhor, isso aqui, Senhor, está desconfortável muito no meu coração, Senhor, como funciona isso? Me revela, fala comigo, porque eu quero amadurecer, porque não tem como amadurecer sem crise, irmão, seja qual for. Não tem como a gente amadurecer sem passar por crise. Então eu volto a dizer, estou dizendo isso hoje, no primeiro culto do ano de 2021. Estou falando isso aqui porque a questão não é se a gente vai passar por crise, mas o que a gente vai fazer com as crises pelas quais a gente passa. Elas vão nos ajudar a amadurecermos, ou eu vou ficar num caminho de revolta e de mágoa com Deus e com as pessoas, com o mundo? Escolha. E eu espero que você escolha o caminho de fazer com que essas crises te aproximem do teu Pai e façam você se render e se apaixonar ainda mais pelo teu Pai que está nos céus. Amém, irmãos?
Amém. Deus abençoe a todos e boa semana.